Pode parecer um clichê o que eu vou falar, mas ainda assim eu vou dizer que o conhecimento não ocupa espaço. Agora, a gente tem uma coisa que separa o conhecimento da sabedoria. Conhecimento é uma coisa que você empilha, 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 e aí você empilha os livros que você leu, é conhecimento. Você pendura os diplomas na parede, é conhecimento. Você traz na sua mente uma quantidade de informações, é conhecimento, mas não é sabedoria. Existe uma sabedoria que não prescinde do conhecimento. É essa sabedoria cabocla, essa sabedoria do preto velho, essa sabedoria do Exu. Ela não prescinde, ela não cita, ela não faz referência a nenhum autor, a nenhum título, a nenhuma obra, a nenhum curso, porque eles falam a partir da alma. Quando isso acontece, a gente transcendeu a área do conhecimento para a área da sabedoria. Mas ainda assim, se é possível ter sabedoria e conhecimento, eu acho que a coisa fica interessantíssima. Quando a gente pode juntar sabedoria e conhecimento. Porque mesmo que uma não prescinda da outra, ter conhecimento te dá um embasamento e um fundamento para você abrir diálogos acerca do próprio conhecimento, o que é um jogo. Os diálogos sobre o conhecimento, eles entram no jogo do ego, de quem tem mais conhecimento. Isso acontece demais no mundo corporativo, isso acontece demais quando você era aluno numa escola. E isso acontece com a própria espiritualidade. As pessoas se envaidecem do que estudaram sobre a espiritualidade. Porque é uma confusão entre ter conhecimento e ter sabedoria. Há uma confusão. Agora, quando a gente chega na espiritualidade, a gente é tocado pela curiosidade de querer saber o que é que cada filosofia, o que é que cada doutrina diz sobre a vida, por exemplo. Como é que funciona a vida? Então, o hermetismo diz que há as leis herméticas, que se você aprender a fazer a leitura das leis herméticas, né, que tudo é mental, que tudo é vibração, que tudo é dual, que tudo tem polaridade, as leis herméticas. Então, se você entender as leis herméticas, você vai entender como se movimentar nesse mundo. A obra de Kardec fala muito do karma, da lei de ação e reação, da reencarnação, das vidas, dos espíritos que vão para a luz, dos que descem. Aí você lê outras espiritualidades, né? O que diz a Umbanda, né? De quem vai para o Anda, da relação com as entidades, o que diz as tradições afro-brasileiras, o Candomblé, a respeito do Orum, do Aê. Então a gente fica muito curioso assim, e às vezes a gente escolhe uma doutrina para chamar de minha. Então, quando você escolhe uma doutrina para chamar de sua, né? Dizer, minha doutrina, é isso que eu acredito, então você pegou uma verdade alheia e tomou para si. Tem uma passagem do Osho que diz que a verdade
é apenas aquilo que você consegue ver com seus próprios olhos. Quando você conta para outra pessoa, já não é uma verdade para ela, porque ninguém sente da mesma maneira. E aí, eu, como a grande maioria dos espiritualistas e de alguns religiosos, logo cedo na vida, já aos 13 anos, comecei a estudar a obra de Kardec. Depois comecei a estudar o ocultismo, a magia, a espiritualidade, então a Umbanda, a cultura afro-brasileira, a alquimia. Tudo que era possível estudar, eu estudei. Mas ao mesmo tempo, como eu entro para a Umbanda e começo a me desenvolver médio de incorporação, ao mesmo tempo que me dedicava aos estudos da espiritualidade, comecei a ter um relacionamento com as entidades espirituais. E com o passar dos anos, esse relacionamento ele se tornou muito próximo com uma entidade chamada Sultão, um Exu. Essa entidade se colocou como o meu mestre pessoal. Então ele incorpora em mim, e incorporado em mim, ele fala sobre a vida, ele fala sobre as realidades. E aí é muito curioso ver a maneira como ele explica as coisas. Ele fala muito da expansão da consciência. Então, a gente sobe de nível e de realidade quando a nossa consciência se expande. Logo, o maior objetivo da espiritualidade é expansão de consciência. O maior objetivo da espiritualidade é a gente conseguir ter a percepção de um plano maior, de uma realidade maior. E a maneira dele falar sobre as perguntas e os questionamentos é muito curioso, porque ele explica que quando uma consciência se expande, não acontece de ela encontrar as respostas para as perguntas que estava fazendo. Quando uma consciência se expande, ela não tem mais dúvidas e nem questionamentos. A vida é um mistério. Isso é um pouquinho do que eu aprendo com essa entidade de muita sabedoria. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.